Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais uma videoaula no canal. Hoje eu vou fazer uma demonstração que é o Teorema de Wolff, tranquilo? Esse teorema ele foi pedido por um de vocês aí, que é inscrito aqui no canal. Foi o Elias Gabriel, pediu para mim fazer a demonstração desse teorema aqui, beleza? Então hoje eu vou fazer mais uma videoaula aí de demonstração para a playlist aqui, que já tem mais de 40 videoaulas de demonstração, certo? Então vou fazer essa demonstração aí que é conhecida como Teorema de Wolff. Bom, então vamos lá. Qual os conhecimentos que você tem que ter aqui para você entender bem esse teorema? Para mim fazer a demonstração desse teorema, eu vou usar a relação de Sturt, certo? Então se você não assistiu a videoaula que eu fiz aqui no canal, da demonstração da relação de Sturt, eu vou deixar um card aqui em cima. Clica aí, assista lá a videoaula para você entender bem essa demonstração aqui, tranquilo? Então vamos lá, Teorema de Wolff. Então você tem um triângulo aqui, triângulo qualquer, certo? Vértice A, B, C, certo? E aí você vai fazer o seguinte, você vai traçar sevianas nesse triângulo. Então você tem a seviana aqui do vértice A, certo? Chega aqui no ponto N. A seviana do vértice B chega no ponto P. E a seviana do vértice C chega no ponto M. Quando você tem uma seviana qualquer, o que é uma seviana? É uma reta que parte do vértice e chega do lado oposto do triângulo, certo? Então, quando você tem uma seviana qualquer, esse ponto aqui, ele chega em qualquer ponto, certo? Só que aqui você não tem uma seviana qualquer, certo? Porque essa seviana, ela vai chegar no ponto médio aqui, ó. Então, N é ponto médio do segmento BC aqui, o P é ponto médio e o M também é ponto médio. Então, essa seviana, ela não é qualquer seviana. Ela é uma seviana que corta, ela divide a base ao meio. Então, essa seviana vai ser chamada de mediana, certo? Então, tá aqui, ó, mediana. Então, você tem o triângulo de vértices A, B e C, e você traça medianas, certo? Essas medianas, elas concorrem a um único ponto, tranquilo? E o teorema de Wolff vai falar isso daqui, certo? Que o comprimento AN ao quadrado mais BP ao quadrado mais CM ao quadrado é igual a 3 sobre 4, que multiplica o segmento AB ao quadrado mais AC ao quadrado mais BC ao quadrado, certo? Perceba que AN é o comprimento aqui, ó, é o segmento, é o tamanho dessa mediana aqui. BP é o tamanho dessa mediana e CM é o tamanho dessa mediana, ou seja, os comprimentos aqui ao quadrado da mediana é 3 sobre 4 que multiplica os comprimentos que é ao lado desse triângulo aqui, ó, certo? AB, BC e CA. Tá aqui, ó. Beleza? Aí eu escrevi aqui, ó, que M é o ponto médio do segmento de reta AB, certo? Então tá aqui, ó, ponto M, ele é o ponto médio desse segmento aqui. O ponto P é o ponto médio do segmento da reta AC, tá aqui. E o ponto N é o ponto médio do segmento da reta BC aqui, ó, certo? Então você tem um triângulo qualquer, você tem medianas, certo? Essas medianas concorrem a um único ponto e o teorema de Wolff vai dar essa relação aqui, beleza? Então, para mim fazer essa demonstração, eu vou usar a relação de Sturt, tranquilo? Para facilitar minha vida e eu não ficar escrevendo AN, BP, CM, eu vou chamar de algumas letras aqui para facilitar minha vida, certo? Então, o segmento aqui, a mediana de AN, eu vou chamar de mediana A, certo? Vou colocar MAzinho.
Então tá aqui, ó, o segmento AN, eu vou chamar de M'A, a mediana do vértice A, certo? Aí do B ao ponto P aqui, então o segmento BP, eu vou chamar de M Bzinho, certo? Que é a mediana do vértice B. E para o segmento da mediana aqui CM, chamar de MC, certo? Para facilitar a minha vida, para mim não ficar escrevendo isso daqui, certo? Escrever isso daqui é mais fácil. Então isso daqui é MA, aí de C até M é MC, e aqui, né, é MB. Beleza? O lado desse triângulo aqui, ó, o lado desse triângulo, ao invés de eu ficar escrevendo o segmento BC, eu vou simplesmente chamar de Azinho, certo? Porque o vértice A, então esse lado aqui eu vou chamar de Azinho. Vértice B, então esse lado aqui, ó, eu vou chamar de Bzinho, e aqui é o vértice C, então esse lado aqui vou chamar de Czinho. Beleza? Para facilitar minha vida e eu fazer as contas aí. Então o meu objetivo é demonstrar essa relação aqui, ó. Eu vou escrever desse jeito aqui, ó. Então é um segmento AN, então é o MA ao quadrado mais o MB ao quadrado mais o MC ao quadrado. Isso daqui é igual a 3 sobre 4, que multiplica esses segmentos aqui ao quadrado, ó, que é o A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Então, o meu objetivo é fazer essa demonstração aqui, certo? Vou deixar destacado aqui. Eu chamei de MA, MB, MC e os lados desse triângulo de A, B e C para facilitar minha vida eu fazer as contas, né? Para mim não ficar trabalhando com segmentos AB, AC, e aí facilita para fazer as contas. Beleza? Então tá aí. Bom, aí, para mim fazer essa demonstração, eu vou usar a relação de Sturt, tranquilo? Vou colocar aqui, ó, a relação de Sturt. Então vou desenhar um triângulo aqui, certo? Desenhar um triângulo e aplicar a relação de Sturt. Vou recordar aqui, né, qual que é a relação de Sturt. Bom, então o que a relação de Sturt vai nos dizer? Então você tem um triângulo aqui, ó, vértice A, B e C, certo? E você tem essa seviana aqui, A, ponto, vértice A aqui até D, certo? Ela necessariamente não precisa ser o ponto médio, né? Porque a relação de Sturt a gente sabe que essa seviana é uma seviana qualquer, certo? Esse ponto D aqui, ele pode ser qualquer ponto aqui. Então esse cara aqui é uma seviana qualquer, certo?
Aí, o lado, a base desse triângulo aqui, ó, eu vou chamar de Azinho, certo? Aqui de X, certo? O segmento aqui BD e o segmento DC aqui de Y, beleza? E essa seviana aqui, vou chamar de V, beleza? Aí esse lado aqui vale Bzinho e esse lado aqui vale Czinho, certo? Aí o que a relação de Sturt nos diz? Se você quiser calcular essa seviana aqui, dá para calcular, certo? Na relação de Sturt. Só que o que a relação de Sturt nos diz? Ela fala o seguinte, ó, que b ao quadrado vezes x mais c ao quadrado vezes y menos v ao quadrado vezes a, e esse cara aqui é igual a vezes x vezes y. A vezes x vezes y, certo? Então, isso daí é a relação de Sturt, beleza? Se você quiser calcular quanto que vale essa seviana aqui, basta você isolar esse v aqui, certo? Essa daqui é a relação de Sturt. Eu não vou demonstrar aqui porque eu já fiz a demonstração, certo? Então você dá uma olhada lá, se você não viu a videoaula, para você entender melhor. Essa daqui é a relação de Sturt. Beleza? Bom, aí eu vou aplicar a relação de Sturt para cada mediana, certo? Então vamos lá. Vamos desenhar um triângulo aqui para a gente calcular a mediana MA. Então você tem um triângulo aqui A, B e C. Aí você tem uma mediana aqui, né? Esse cara aqui, MA. Esse lado vale Bzinho, esse lado vale Czinho. E aqui vale Azinho, certo? Eu só estou desenhando esse triângulo aqui, ó. Aqui, certo? Eu vou aplicar a relação de Sturt 3 vezes, certo? Primeiro eu vou aplicar em relação à mediana MA, certo? Então desenhei esse triângulo aqui, que é esse triângulo aqui, ó. Então vértice A, B, C, lado A, B e C e a mediana MA. Tá aqui, certo? Se esse cara aqui ele é ponto médio, então aqui é A sobre 2 e aqui é A sobre 2, certo? Porque esse cara aí, ele é mediana, certo? Ele divide essa base aqui, ó, ao meio. Então aqui é A sobre 2 e aqui é A sobre 2, porque tudo é A, beleza? Então vou aplicar a relação de Sturt nesse cara aí. Então vai ficar o seguinte. B ao quadrado vezes A sobre 2 mais C ao quadrado vezes A sobre 2 menos MA ao quadrado vezes o A, certo? E esse cara aqui tem que ser A vezes A sobre 2 vezes A sobre 2. Então A vezes A sobre 2 vezes A sobre 2. Estou aplicando a relação de Sturt aqui, ó. Beleza? Aplicando a relação de Sturt. Aí eu vou isolar esse MA ao quadrado, certo? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de isolar esse MA ao quadrado, é multiplicar todo mundo por 2.
Então vou multiplicar aqui, ó, todo mundo por 2. Então vai simplificar 2 com esse 2 aqui. Então vai sobrar aqui b ao quadrado a mais c ao quadrado a menos, aqui não tem 2, então vai ficar 2 ma ao quadrado vezes o a. E aqui vai simplificar 2 com 2 aqui, né? Então vai ficar a vezes a sobre 2, certo? Porque simplificou só 2 aqui, ó. Aí perceba que eu posso simplificar todo mundo por a aqui, ó. Vai esse a, esse e esse, certo? Então vai ficar b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes ma ao quadrado, e esse cara aqui é a ao quadrado sobre 2, beleza? Passa esse 2 multiplicando, então vai ficar o seguinte, vai ficar 2 que multiplica b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes ma ao quadrado, e esse cara aqui é igual a ao quadrado. Tranquilo? Vou passar esse menos 2ma ao quadrado para esse lado aqui e o a ao quadrado para o outro lado. Então a gente vai chegar na conclusão que ma ao quadrado é duas vezes que multiplica b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí se a ao quadrado for para o outro lado, então fica menos a ao quadrado. Aqui fica 4, né? Certo? Aqui é 4. Porque fica 2 que multiplica todo esse cara aqui. Então fica 2 vezes, multiplica b ao quadrado mais c ao quadrado, menos, aí 2 vezes 2, 4, ma ao quadrado é igual a ao quadrado, certo? Então aqui fica 4. Então 4 vai ficar aqui, ó. Beleza? Então agora basta passar esse 4 dividindo. Então a gente chega na conclusão que o ma ao quadrado é igual a 2 vezes que multiplica b ao quadrado mais c ao quadrado menos a ao quadrado dividido por 4. Beleza? Então perceba que eu achei a primeira, aplicando a relação de Sturt, eu achei aqui ma ao quadrado, certo? Eu isolei aqui o ma ao quadrado e cheguei nesse resultado aqui, beleza? Agora eu vou aplicar a relação de Sturt para o mb e para o mc, certo? Aqui eu apliquei só para a mediana ma. Então, eu cheguei nesse resultado aqui, beleza? Então eu vou apagar essa parte aqui para a gente achar, para nós acharmos, né, MB e MC, beleza? Se você quiser tirar um print, pode tirar um print aí. Bom, então dando continuidade, pessoal, então eu achei aqui a mediana de A ao quadrado, tá aqui a expressão, aplicando a relação de Sturt, certo? Então, agora eu fiz o desenho aqui do mesmo triângulo que eu fiz lá na primeira figura, e agora eu vou calcular essa mediana aqui, BM ao quadrado, certo? Vou chegar com uma relação parecida com essa daqui. Então, aplicando a relação de Sturt, vai ficar o seguinte, ó, ao quadrado vezes b sobre 2 mais c ao quadrado
vezes b sobre 2 menos mb ao quadrado vezes b, e esse cara aqui é igual a b sobre 2 vezes b sobre 2 vezes o b. Analogamente a essa equação aqui, ó, eu vou multiplicar todo mundo por 2. Certo? Vou multiplicar todo mundo por 2. Quando eu multiplicar por 2, vai cancelar um 2 daqui, aqui vai surgir um 2, certo? Então vai ficar o seguinte. Vai ficar a ao quadrado b mais c ao quadrado b menos 2 mb ao quadrado vezes o b é igual, vai cancelar um 2 daqui, então vai ficar b vezes b vezes b sobre 2, certo? E cancela um 2 daqui. Perceba que eu posso simplificar um b, então aqui, ó, posso simplificar, e aí vai ficar a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes mb ao quadrado é igual a b ao quadrado dividido por 2. Tranquilo? Vou passar esse 2 aqui multiplicando. Então vai ficar 2 vezes que multiplica a ao quadrado mais c ao quadrado menos 4 mb ao quadrado. Esse cara aqui é igual a b ao quadrado. Tranquilo? Aí vou passar esse menos 4 mb ao quadrado para o outro lado e esse b ao quadrado para o lado de lá, certo? Então vai ficar 2 que multiplica a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado. Esse cara aqui é igual a 4mb ao quadrado. Tranquilo? Então a gente chega na conclusão que b ao quadrado é igual a 2 vezes multiplica a ao quadrado mais c ao quadrado menos b ao quadrado dividido por 4, né? Dividido por 4. Então tá aqui agora a mediana b ao quadrado, certo? Lembrando que meu objetivo é provar isso daqui, ó. Que ma ao quadrado mais mb ao quadrado mais mc ao quadrado é igual a 3 sobre 4, que multiplica a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Esse daqui é meu objetivo. Então eu já tenho ma ao quadrado aqui, ó. Ma ao quadrado. Aqui eu já tenho mb ao quadrado. mb ao quadrado. Só falta mc ao quadrado. Só que eu não preciso aplicar a relação de Stewart de novo, certo? Porque se você perceber, aqui está aparecendo um padrão, ó. Aqui eu tenho ma ao quadrado e ficou assim, ó, 2 vezes b ao quadrado mais c ao quadrado menos a ao quadrado. Perceba que a mediana em relação a a apareceu um menos a ao quadrado aqui. Está dividido por 4. Em relação à mediana b ao quadrado, apareceu um menos b ao quadrado aqui, ó. Certo? Então não é difícil perceber que se você calcular mc ao quadrado, vai ficar 2 vezes a ao quadrado mais b ao quadrado menos, aí vai aparecer aqui um c ao quadrado, porque é em relação à mediana c, dividido por 4, certo? Então nem é preciso aplicar a relação de Stewart para achar
aqui a mediana C ao quadrado, né? Porque é só você perceber o padrão que está acontecendo, tranquilo? Então, agora que eu tenho MA ao quadrado, MB ao quadrado e MC ao quadrado, perceba que eu quero a soma, né? MA ao quadrado mais MB ao quadrado mais MC ao quadrado. Então eu vou somar essas equações, certo? Só que quando eu somar, tudo que eu somar do lado direito, eu tenho que somar do lado esquerdo também, certo? Então vou somar aqui, ó. Então vai ficar o seguinte. Então vai ficar MA ao quadrado mais MB ao quadrado mais MC ao quadrado, certo? Então, MA ao quadrado mais MB ao quadrado mais MC ao quadrado. Então, o que está do lado esquerdo eu somei, ó. MA ao quadrado mais MB ao quadrado mais MC ao quadrado. Agora, o que está do lado direito eu somo. Só que perceba que quando eu somar o lado direito, todos os denominadores têm o mesmo valor, ó. 4, 4 e 4. Se os denominadores são iguais, eu posso manter em um único denominador, certo? Então, vai ficar aqui dividido por 4. Aí vai aparecer essa expressão aqui, ó, certo? Então vai ficar 2 vezes, que multiplica b ao quadrado mais c ao quadrado, menos a ao quadrado, certo? Agora isso daqui, ó, mais 2 vezes a ao quadrado mais c ao quadrado, menos b ao quadrado. E agora isso daqui, mais 2 vezes a ao quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado, certo? Beleza? Então, eu vou apagar essa parte aqui agora, certo? Para a gente finalizar essa conta aqui, certo? Porque agora eu já estou quase concluindo a demonstração, beleza? Então vou apagar essa parte aqui, vou deixar esse cara aqui, né? Porque é esse cara, é nesse resultado que eu quero chegar. Vou apagar só essa parte aqui, ó, para terminar a conta, beleza? Então se quiser tirar um print, pode tirar um print aí. Então, vamos lá, pessoal. Então dando continuidade, para a gente finalizar e chegar nesse resultado aqui, certo? Então eu tinha chegado nesse resultado aqui. Então vai ficar o seguinte. MA ao quadrado mais MB ao quadrado mais MC ao quadrado é igual... Aí eu vou fazer a distributiva aqui, certo? Vou fazer distributiva aqui e a distributiva aqui, certo? Então vai ficar 2b ao quadrado mais 2c ao quadrado menos a ao quadrado. Menos a ao quadrado. Mais 2a ao quadrado. 2a ao quadrado mais 2c ao quadrado menos b ao quadrado. Agora aqui, ó, 2a ao quadrado, então mais 2a ao quadrado mais 2b ao quadrado, 2b ao quadrado menos c ao quadrado. Então menos c ao quadrado.
isso daqui está sendo dividido por 4, certo? Pessoal, só para mim não esquecer, esses dias eu abri o clube de membros aqui no YouTube e lá eu montei uma playlist de somas de Newton, certo? Então se você está gostando do meu trabalho e quer ter acesso a esse mini curso de somas de Newton, eu convido vocês a ser membros aqui no canal, certo? Por apenas R$ 11,99 você se torna membro e tem acesso a esse mini curso que eu montei de somas de Newton, tranquilo? A primeira videoaula eu já postei lá, parte teórica, e resolvi um exercício. Nas próximas videoaulas eu vou resolver vários outros exercícios, certo? Para ficar bem completo esse mini curso aí de somas de Newton, beleza? Então se você quiser contribuir aqui com o meu trabalho e quiser ter acesso a essa playlist, eu convido vocês a se tornar membro aqui no canal, beleza? Então é isso daí. Bom, então vamos lá, pessoal. Então dando continuidade aqui, vai ficar o seguinte. Vai ficar MA ao quadrado mais MB ao quadrado mais MC ao quadrado. Isso daqui é igual. Aí vamos ver o que dá para melhorar aqui. Ó. Eu tenho 2b ao quadrado mais 2b ao quadrado vai dar 4b ao quadrado menos b ao quadrado, 3b ao quadrado, certo? Então b já foi. Aqui eu tenho 2c ao quadrado mais 2c ao quadrado, 4c ao quadrado menos c ao quadrado, 3c ao quadrado. Então aqui o c já foi. Eu vou ter 2a ao quadrado mais 2a ao quadrado, 4a ao quadrado, menos a ao quadrado, 3a ao quadrado. E aqui tem um 4, né? Dividido por 4, beleza? Então a aqui já foi. Então tá demonstrado aí, né? Então MA ao quadrado mais MB ao quadrado mais MC ao quadrado. Posso colocar o 3 em evidência. Vai ficar 3 sobre 4, que multiplica A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, deixar destacado aqui, certo? Então tá aí, pessoal, demonstração bem bacana aí, né? Do Teorema de Wolff. Vamos destacar aqui para ficar organizado. Então, CQD. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje é isso daí, beleza? Se você gostou do vídeo, convido você a se inscrever no canal. Todo final de semana eu posto um vídeo aqui. Então, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos, beleza? Então é isso daí, pessoal. Vejo vocês até a próxima. Bons estudos aí.